umas bandeiras aqui do centro, a gente passa. Irmãos, paz do Senhor Jesus, boa noite. Vamos começar nossa reunião em nome do Senhor Jesus. Com alegria que nós podemos nos reunir de novo, aos poucos nós vamos voltando à normalidade. E é bom estarmos juntos, né? Vamos ver se o pessoal vai se despertando para retornar, porque é gostoso nós podermos nos reunirmos e a gente juntos ver um ao outro, poder conversar, também a gente cantar a nossa fé, meditar na palavra, orar uns pelos outros. E esse ato é um ato que não acontece em lugar nenhum, porque pode haver o ajuntamento que for, num estádio, por exemplo, de futebol. Ali tem muita vibração, ali tem coisas específicas, alegria, tristeza, mas nada se compara à reunião dos filhos de Deus. Porque essa reunião, ela acontece não só aqui, ela acontece no mundo todo, e também nós temos a igreja que já partiu para estar com o Senhor, que também adora, que celebra o Senhor, todos os nossos familiares que já partiram, minha mãezinha está lá cantando, adorando a Deus, é assim que nós cremos, seus familiares que já partiram também, os que vão partir, isso nos dá a nossa esperança, porque nós sempre estamos ligados, nós que estamos em Cristo, nós não morremos, nós vivemos para sempre, isso é uma certeza que está no nosso coração e que nos alegra, né? Então nós estamos reunidos numa grande família que é aqui da terra e da igreja triunfante também. Tem um texto de Hebreus 11, no verso 6, eu quero que nós meditemos de novo nesse texto. A todos que nos também prestigiam em casa, ouvindo aí pelo Face, sejam bem-vindos, convide os amigos, compartilhe aí essa live, para que nós possamos juntos divulgar a palavra, adorar com aqueles que estão precisando. Há pessoas que nesse momento precisam de uma palavra de fé, de esperança, de ser tocados nos seus corações, pela palavra de Deus que vai ser cantada daqui a pouco, pregada, a oração, e nós devemos orar, né? Pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, e por que não orar pelo mundo também, interceder por toda a terra, porque o Senhor nos deu essa ordem para nós orarmos por todos. Hebreus 11, verso 6, tem alguns textos que nós vamos lendo de novo, até que o Espírito Santo vá gerando no teu coração essa mudança, porque nós temos que crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Veja só, Hebreus 11, 6 diz, texto que você conhece, com certeza, principalmente a primeira parte, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem um pois, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, vírgula, e que recompensa aqueles que o buscam. A versão mais tradicional fala que é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Presenteador. É aquele que tem prazer em abençoar. Então aqui tem algumas coisas que nós temos que prestar atenção, né? Sem fé ninguém pode se aproximar de Deus. Por quê? A pessoa precisa crer que ele existe, senão não vai se aproximar. Como é que vai orar? Como é que vai buscar? Agora, não só crer que ele existe, mas que ele é abençoador. Por muito tempo, nós fomos ensinados que Deus só vai te abençoar se você andar na linha, se você estiver certinho, se você fizer as coisas corretas. E a gente se esforça para isso, mas a gente nem sempre consegue. O que acontece? A gente mira mais nas nossas falhas, mais nas nossas debilidades, do que nos acertos que nós tivemos. E a impressão é que Deus está sempre ali com um caderno de notas para dizer, olha, você tirou 7, você tirou 8, você tirou 9, mais 10, a gente nunca tira. E a gente fica sempre, não sei se você na escola era assim, você que estudava mesmo, não colava, né? Pô, estudei para tirar 10, tirei 9,5, tem gente tão cachista que vai lá, professora, dá mais meio ponto, porque quer tirar 10, né? Quer tirar a nota máxima, porque nós queremos ser perfeitos, essa é a nossa, como diz os jovens, né? O pessoal de hoje, é a nossa vibe, nós queremos ser perfeitos, e não dá para ser perfeito nesse corpo de morte. Agora o querer, ele é algo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, de nós queremos permanecer, continuar. Agora, por não conseguirmos, nós
sempre nos achamos em dívida com Deus, nós aprendemos assim. Então que Deus é esse que vai abençoar? Quando que ele vai abençoar? Quando eu tirar 10, quando eu estiver perfeito, que a minha tendência é olhar para os meus erros. Agora o texto está falando que nós não temos só que crer que ele existe, nós temos que crer que ele é bom, e que ele quer nos abençoar, e não tem um condicionante para isso, porque Cristo já se tornou o acesso a Deus. Um capítulo antes vai encontrar o apóstolo dizendo assim, olha, que já está preparado um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, para entrarmos à sua presença. Nós já estamos lá. Você não entra na presença de Deus quando você vem para a igreja, você está na presença dele o tempo todo. Aqui é a adoração corporativa, nós unimos a fé e juntos nós somos mais fortes, com certeza. Mas eu queria que você lembrasse disso. Eu sei que você crê em Deus, né? Você crê em Deus, sim ou não? Mas eu queria que você cresse que Deus também quer te abençoar. Quanto, pastor? Olha, a Bíblia diz que Deus não dá sob medida, ele sempre dá transbordando. Mas eu vou me aproximar de Deus por interesse? Não, nós somos interesseiros, é verdade isso, é a nossa natureza também, mas nós não temos a outro a quem recorrer. O salmista falou, quem tenho eu no céu? Nós não temos outro. Ninguém é mais forte, mais poderoso e tem mais vontade de nos abençoar do que o nosso Deus. É por isso que nós o amamos, é por isso que nós o adoramos, celebramos, cantamos e falamos dele para todos que precisam e querem ouvir. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos agora, dando início, chamando o Ministério de Louvor para nos conduzir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que nos dá a vitória sempre por meio de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, faça a tua oração nessa hora. Obrigado, Paizinho, Paizinho querido, que nos dá o privilégio de nos aproximarmos, de podermos estar juntos, comungando da mesma fé. Obrigado pela fé que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado por nos encontrar, obrigado por nos alcançar, obrigado por vir até nós e mostrar o teu grandioso amor através de Cristo Jesus. E é no nome dele, Paizinho, que nós estamos aqui reunidos para fazer um momento de celebração, de adoração, de comunhão uns com os outros, de crer, Senhor, que a nossa oração é ouvida pelo Senhor e que o Senhor responde a nossa oração, porque o Senhor é bom, o Senhor é galardoador daqueles que buscam a Ti, e o nosso coração tem Te buscado, Senhor. Teu Espírito tem nos levado ao conhecimento dessa bondade, e nós queremos cada dia mais confiar, nos entregar, buscar a Tua face e recorrer a Ti, porque nós não temos mais ninguém, Senhor. Nós não confiamos em homens, não confiamos em governos, não confiamos, Senhor, em nenhuma estrutura desta terra acima da Tua, porque o Senhor é o Pai que está acima de todos, e o Senhor tem grandes e maravilhosos projetos para as nossas vidas. Senhor, que essa fé continue no nosso coração, ainda que passemos por momentos difíceis nessa terra, por tribulações, por desertos, por angústias. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu esse sistema, o Senhor venceu a morte, o inferno, o pecado, e nós podemos Te adorar em espírito e em verdade, celebrar a Tua majestade. Estamos aqui para isso, Senhor. Ó Espírito de Deus, começa a mover na vida de cada um a Tua vontade, o Teu querer, e a tomar cada um, avivando a fé, avivando, Senhor, a vontade de ser cada dia mais filho e filha Teu, Senhor, de não desistir da carreira, de continuar crendo que o Senhor tem o melhor para nós. E o Senhor tem mesmo. O Senhor está preparando para nós mansões celestiais, e nós estamos aqui, Senhor, alegres por estarmos juntos, celebrando, adorando. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração e abençoa-nos dos altos céus, Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Pastor Michel vai ministrar. Graça e paz. Vamos cantar essa música do Inário, Solta o Cabo da Nau. Quando Cristo caminha
assustar. Tempestades no mar, na montanha, o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer. Sua mão te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. E eu quero te convidar agora a cantar das grandezas de Deus através dessa canção. Nós sabemos que tudo Ele criou, então todas as grandezas pertencem a Ele, e a Ele nós adoraremos. Amém? Vamos cantar todos juntos com muita alegria. Adora o Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Adora o Senhor. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus.
nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Diga ao Senhor, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pelas grandezas, pela formosura do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando, porque o Senhor tem um amor superabundante sobre as nossas vidas, imerecido. E a Ele o nosso louvor nesta noite. Aquele que deixa as 99 só para encontrar-nos. Então nós devemos adorá-lo, não por obrigação, mas por gratidão a esse Deus tão bondoso e maravilhoso. Amém? Vamos cantar juntos ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, bem impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode cantar isso com fé ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar. Diga ao Senhor, derruba muralhas, Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante com fé ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, digno da tua adoração. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Para buscar, veio pra nos
tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos tentar orar aqui. Quer dizer, fica à vontade, mas vamos tentar falar com esse Deus. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Mas que seja verdadeiro, que seja sincero. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala sobre um descanso que a gente só encontra nesse lugar. A gente só encontra nos braços de Deus. Enquanto você ouve, enquanto você canta essa música, tenta entrar em conexão com esse descanso. Às vezes a gente não consegue entrar em conexão com esse descanso, porque a nossa mente está muito distraída, muita coisa para pensar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda.
Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pode cantar essa música, pode adorar agora da sua forma, mas sinta esse abraço do Senhor. Eu vou fazer a minha oração aqui, você faz a sua, fala com esse Deus, procure esse descanso no seu coração. É dentro de nós, Ele fala dentro de nós. Em teus braços, aleluia, Pai. Senhor, o Senhor é o meu descanso, Deus. O Senhor é aquele que realmente faz com que a gente possa finalmente descansar de
procura esse descanso em você, Deus. Senhor, a gente anda cansado, fatigado, completamente cansado enquanto não repousa em Ti, Deus. Por isso nós queremos descansar de verdade, Deus. Nós queremos descansar no Teu colo, Deus. É tão difícil descansar, Deus. É tão difícil confiar em Ti, Deus. É tão difícil baixar a guarda, Deus, e confiar que o Senhor está nos sustentando, Deus. Mas nós estamos procurando esse descanso agora, Deus. Mesmo que seja só por um momento, mesmo que seja um dia da semana, Deus, nós dependemos de Ti e anunciamos isso, Deus. Nós sabemos que precisamos do Seu descanso, Deus. Eu descanso em Teus braços, é o meu descanso. Em Teus braços 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 é o meu descanso. Amém. Pode se sentar, irmãos. Vamos orar, entregar os dízimos, as ofertas. Você que vai fazer isso hoje. Queria deixar essa palavra baseada nessa canção, Salmo 37. Vai falar sobre essa confiança e esse descanso no Senhor. O verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse salmo começa falando: não se aborreça por causa dos homens maus, se não tem inveja dos perversos. Ele alerta que essas pessoas, que às vezes a gente olha, que não seguem, que não servem a Deus, que não buscam a Deus, parece que elas estão completamente ilesas das situações, das dificuldades. E aquele que busca o Senhor, aquele que serve o Senhor, passa por bastante ou maiores tribulações, né? Você vê, tem gente que tem trilhões, tem bilhões, tem milhões, e não necessariamente eles creem. Não dá para dizer quem crê, quem não crê, quem confia, quem não confia. Mas o salmista está dizendo justamente para não olhar para essas pessoas, e principalmente para aqueles que maquinam o mal, mas a gente esperar no Senhor, aguardar nele, e a gente saber que Ele trabalha por aqueles que esperam nele. Amém? É uma palavra para que nós confiemos e descansemos no Senhor. Vamos orar? Você que contribui com essa obra, você que generosamente oferta, dizima, tenho certeza que Deus já tem derramado e vai continuar a derramar sobre a tua vida. Nós vamos agradecer nessa hora. Obrigado, Pai, pelo trabalho, pelo emprego, pela inteligência, pela sabedoria, pela capacidade de administrar recursos, de ganhar recursos. E a tua palavra nos orienta, Senhor, a crer que o Senhor é bom, é galardoador. E nós não pedimos só o sustento nesses dias de dificuldade, mas que possamos ser como Isaac, que prosperou no meio da fome, no meio da dificuldade. Senhor, ele semeou e ele colheu a 100 por 1. Que seja assim na vida do teu filho e da tua filha, que haja fartura, abundância, provisão e prosperidade em todos os sentidos. Abre as portas, ministra sobre os teus filhos essa confiança, essa certeza que o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Nós abençoamos a vida de cada um, agradecemos por aqueles que contribuem, generosamente ofertam, e abençoa esta obra, Senhor.
muito obrigado por cada vida, cada irmão que está em casa, que não pôde estar, que eles sejam também abençoados, que eles tenham, ó Deus, as suas vidas cada dia mais abastecidas pelo Senhor com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ofertar, dizimar. Você que vai fazer isso hoje, faça com alegria, com liberdade, com tranquilidade e em paz, porque o Senhor é que tem abençoado, sustentado a sua vida para isso. Aleluia. Solta o carro, não, toma os pés nas mãos e Navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. solta o carro da não. Confia no Senhor. Toma os ternos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Amém. Obrigado ao Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossas Bíblias para nós meditarmos hoje. Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, o verso 4 e o verso 5. Abra sua Bíblia, o seu celular, e vamos meditar nesse texto. E eu queria ministrar nessa história o tema: como a graça trabalhou adiante das aparentes desgraças de José. Guarde esse título: como que a graça trabalhou na frente, adiante das aparentes desgraças de José. A Bíblia diz que Deus era com José, que Deus foi favorável a José. Por isso nós temos aí uma coisa que nós temos que observar, que o favor de Deus, ele sempre operou na terra, sempre esteve presente, acima de qualquer regra, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer defeito. E é interessante que Deus sempre escolheu os pequenos e às vezes os mais falhos para fazer deles glória para o seu nome. Então eu quero ministrar nesse texto, você que está em casa também nos acompanha. O tema é como a graça trabalhou adiante das aparentes desgraças de José. O verso 4 e o verso 5 diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vamos fazer mais uma oração? Feche os olhos. Queria que você pedisse a Deus que falasse contigo, ministrasse ao teu coração, trabalhasse no teu coração e abrisse os teus olhos para você ver que Deus está operando na sua vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, agradecemos. E eu te peço que o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, que traz vida à palavra, venha iluminar os olhos do nosso entendimento e possamos conhecer mais e mais do teu glorioso, grandioso amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jorge, tira um pouquinho do volume para mim, aqui da frente, e põe aqui no PA um pouco mais, tá? Vou escutar mais lá do que aqui, que está muito forte aqui para mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem um texto de Romanos 11, 34, 35, que fala assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa aconselhá-lo? Ou quem deu primeiro a ele para que possa dele requerer alguma recompensa, ou para que ele o recompense? Então esse texto de Romanos, ele vai falar, depois de ter falado no capítulo 9, 10 e 11, sobre o povo de Israel.
que naquele momento o apóstolo Paulo, que estava envolvido com a igreja, pregando o evangelho aos gentios e também aos irmãos judeus, aonde ele passava, mas ele foi o apóstolo dos gentios, parecia que Israel tinha sido deixado de lado. Essa grande nação, guiada, sustentada, ela nasceu no coração de Deus, de uma promessa que ele fez para Abraão, e aí vem na sequência até chegar em Jesus, e parece que agora tudo que eles esperavam não é mais para eles, ou eles não estão fazendo parte dessa bênção, com exceção dos judeus que se convertiam, né? E aí ele vai tratar sobre esse assunto, que Deus está no controle da situação, que Deus deixou eles um pouco de lado, ou de olhos vendados, para poder fazer com que a salvação alcançasse a todos os homens. Na verdade, esse sempre foi o plano de Deus, resgatar o homem à sua imagem e semelhança. O plano de Deus não é só para Israel, só que Israel achou que era só para eles, e aí então eles ficam cegos, não veem Jesus, não recebem Jesus, e Paulo está falando com a igreja da seguinte forma: gente, não pensem que vocês são melhores do que eles, vocês não são melhores do que eles, eles não são melhores do que vocês, mas vocês não são melhores do que eles estão cegos no momento, para que a salvação, a bênção alcance todas as nações, porque eles falharam na pregação do evangelho. Eu fico pensando sobre nós, né? Nós falharmos na ministração do evangelho, de nós sermos testemunhas também, porque a igreja está acomodada, nós estamos vivendo assim, tipo como se fosse um parênteses, ou um vácuo, né? Nós, alguns anos atrás, a gente pregava mais, falava mais de Jesus. Hoje parece que todo mundo é crente, né? Ah, não, a pessoa já conhece Deus, eu não vou encher o saco de ninguém com a pregação. E na verdade as pessoas estão ficando cada vez mais incrédulas, mais afastadas de Deus, crendo menos que Deus existe, até por conta da situação que nós estamos vivenciando, com essa pandemia. Agora fica claro para muitas pessoas, mas se Deus é bom, onde é que Ele está nessa hora? Por que está morrendo tanta gente? Né? Por que não inventaram a vacina ainda? Por que tudo isso está acontecendo? E aí tem muita gente, realmente até que já creu, já confiou, ele desacreditando em Deus. Só que essa mesma situação apareceu para Israel por muitos anos, mas eles continuaram crendo, pelo menos tinham um tanto de gente que cria, como nós que estamos aqui crendo, ainda confiando, ainda buscando, ainda adorando, ainda cantando, e o nosso estar aqui é uma forma de pregar, mas nós precisamos anunciar o evangelho, porque Israel falhou. Nós precisamos, não com peso nas costas, mas como foi pregado esses dias aqui pelo pastor Michel, como um privilégio, nós anunciarmos o grandioso amor de Deus a todas as pessoas. Não deixe de falar do evangelho. Deus não salvou você, não fez a salvação chegar até você, para você simplesmente desfrutar disso. Ele quer usar você. Guarde isso que eu estou falando. Quantas vezes já escutou isso? Quando é que você vai começar, pelo menos na tua rede social, né, você mandar mensagens para os teus irmãos, para os teus amigos, familiares, divulgar a palavra do Senhor, ter um momento com Deus de manhã, uns 3, 5 minutos, Deus fala com você e você compartilha com as pessoas. Ah, pastor, mas tem tanta gente falando, mas tem pessoas que é para você falar, elas confiam em você, elas acreditam em você, são seus amigos, são pessoas que vão confiar no que você está falando. Não tenha medo, não tenha vergonha de divulgar. Agora, voltando para a questão aqui do texto, nesse momento que Paulo compõe essa canção, ele levanta uma questão. Olha, ninguém deu para Deus primeiro para que possa requerer dele, então tudo é favor e merecido para as nossas vidas. Amém? Dá para entender isso? Tudo é favor e merecido. Deus não tem dívida com ninguém. A criação, o sustento, a provisão, a prosperidade, tudo que nós temos é favor e merecido sobre as nossas vidas. Agora, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que, como o pastor Michel pregou semana passada, parecia que alguma coisa na vida dele não tinha nada a ver com o Deus que o pai dele acreditava, que o vô dele acreditava, que o bisavô dele acreditava. Não sei se você sabe que o bisavô de José é Abraão, né? Estão ligados, né, irmãos? O bisavô de José é Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Então, esse Deus que o pai dele creu e tinha tantas promessas, agora, no estado particular dele,
ele está passando por uma caminhada que é muito bonita, começa aqui no capítulo 38, né, de Gênesis, a história de José, e você vai acompanhando essa história. Eu quero acompanhar, aqui, resumir em 4 pontos aqui para os irmãos, sobre essa jornada dele, de aparentes desgraças, mas a graça sempre estava adiante, ou seja, o favor de Deus estava adiante dele. Você olha para esses patriarcas e fala assim, mas eles eram homens santos, eram homens maravilhosos, é por isso que Deus operava na vida deles. Não, eles eram igual a mim e a você. Será, pastor? O Mateus que gosta de falar para mim, será, pai? Gosta de contestar o tempo todo. Será que eram? Eram homens e mulheres iguais a nós. A Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões. E nesse momento, com certeza passou pela cabeça dele, aonde está Deus? Porque ele passou um inferno na vida dele. E tudo parecia desgraça, né? Então, começa pelo seguinte, lá no início da história, Deus tira José da zona de conforto, a zona de conforto dele é abalada completamente, mas ele não deixa de perder a presença, o favor de Deus estava com ele. Porque todo o envolvimento que ele, então, vai conversar com seus irmãos, primeiro conta o sonho, fala, tive um sonho, e eram 12 feixes, né? Na verdade, e tinha um que era, né, o maior tal, e todos se curvavam para ele. Os irmãos já sacaram e falaram assim, então quer dizer que o pai dele falou, todos nós vamos servir a você? Ele falou, gente, eu estou contando um sonho. Eu tive um sonho, e esse sonho foi Deus que deu. Não era desejo de José ter os seus irmãos servindo ele, mas ele está lá tranquilo, vivendo uma vida de príncipe. Ele era o queridinho do papai. O pai Jacó fez uma túnica especial para eles. Aquela túnica era uma túnica de quem comandava escravos, comandava servos, e os seus irmãos, os outros 10 irmãos, era ele e o Benjamim, que eram 2 irmãos queridinhos do papai, filho da mulher que ele amava. Os outros eram das concubinas, da Leia, né? das mulheres que aparentemente Jacó não amava. É o que o texto fala, que ele amava a Raquel, ele queria, né, que a Raquel fosse a mulher dos sonhos dele. Teve toda aquela história, mesmo para surgir os 12 patriarcas. Agora ele está muito tranquilo, vivendo a vida de príncipe, e de repente, a sua estrutura é completamente abalada. E é abalada, não por uma coisa assim que é externa, dentro da casa dele. Presta atenção, as nossas maiores provas, maiores lutas, elas acontecem dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Você sabe por que o governo quer que os nossos filhos vão para a escola, para eles poderem educar? Porque existem estatísticas que as maiores doenças, as maiores feridas, os maiores problemas são gerados dentro das famílias, dentro das casas. Uma das preocupações agora, né, do ministério lá que é da Damares, né, Damares, que é dos direitos humanos e da mulher e tal, uma série de coisas, é que aumentou o número de violência dentro de casa com, né, os maridos ali junto com as esposas dentro de casa, tá, todo mundo trabalhando, só se vê de noite, não se vê nunca, vê final de semana, está na casa da mãe e do pai, ninguém pode surrar um, ninguém pode bater no outro, xingar o outro, senão dá BO, mas começou a aumentar o número de violência contra a mulher, de violência contra as crianças. Já está a estatística, eles não estão nem divulgando isso aí. Então eles têm essa ideia, dentro das casas que geram os maiores problemas. Começa a acompanhar a vida de Abraão, né? Você vai vendo que os problemas, realmente eles surgem dentro da casa, dentro dos casais, dentro das famílias. Porque não é fácil ser marido, esposa, filhos, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil essa estrutura que tinha que ter um formato de perfeição com pessoas imperfeitas. Como é que você vai ter uma vida feliz e perfeita dentro de casa se nós somos imperfeitos? Então se leva 10, 15, 20, 30 anos para você amadurecer, para você crescer, para você ter maturidade. Acho que as pessoas deviam casar com uns 50 anos, mas ele está velho demais, né? Nem todo mundo é Sara para 90 anos ter filhos. A gente começa muito cedo, erra mais, e só a misericórdia de Deus. É o que estava acontecendo na casa dele, estava de boa, no seu lugar privilegiado, mas Deus começa a mover as coisas, e começa a acontecer desgraças na vida dele, né? Segunda coisa que sempre acontece, é que pessoas que deveriam proteger José,
falham, mas o favor de Deus está com ele. Você vê, você imaginaria ser traído e até ameaçado de morte pelos seus irmãos? Alguém que já passou por isso? Eu não passei. Mas a inveja e a mágoa dos irmãos foi tão grande com José, que esses irmãos que eram para protegê-lo, porque eram mais velhos, não é assim que acontece? Os mais velhos cuidam dos mais novos. Inclusive, quando tinha guerra, se acontecia, né, como hoje, se um irmão da gente, desde a escola, né, irmão da gente, o cara ameaçava lá uma irmã que ia bater, você já queria ir para cima. Você não queria deixar. A Nídia aqui que diz que defendia bastante essa hora, né, Nídia? Eu vi a história lá, né? Mas você quer cuidar dos seus irmãos, seus familiares. Então, nesse abalar da estrutura de José, né, essas aparentes desgraças, a graça continuava presente, porque quando eles decidiram, vamos matar José, aí o irmão mais velho falou assim, não, matar não, né, é demais, não vamos matar não, então vamos jogar ele no poço para ele morrer lá, jogar no poço. Aí no poço, eles pensam, não, então vamos vender esse cara, e vende ele para os midianitas, e ele não morre, não é espancado, não sofre tanto, ele está passando humilhação. Então a aparente desgraça, ela está envolta pela misericórdia e pelo favor de Deus, ali na vida de José. Aí ele é jogado, né, lá no mercado de escravos. Eu estou adiantando a história que os irmãos já conhecem, mas estou pontuando algumas coisas para chegar no ponto que eu quero colocar para os irmãos que mostra o que o texto está trazendo para nós. Ele então vai para uma situação que ele vai para o mercado de escravos, é comprado por Potifar, é levado para uma casa e lá ele prospera. O favor de Deus era com ele, ele se tornou o gerente de tudo que o Potifar tinha. Você imagina, você sai de um poço, vai para o mercado de escravo, mesmo escravo, você é colocado como um dirigente, um gerente. Então acontece o seguinte com José, que ele então estava numa boa. Ali aquele estágio para ele é um estágio de salvação, é um estágio de socorro, é um estágio de sair de um estado terrível e estar num conforto, aparente conforto. Bom, agora a desgraça passou. Ele sai daquela situação lá, da traição, do poço, da venda, e é interessante que essas pessoas que deveriam protegê-lo são as que falharam com ele, como acontece com a gente também. Pessoas que talvez deveriam defender, cuidar. Veja, nas casas acontece muita inveja, muita briga, muita desavença, principalmente casas que têm 2, 5, 10, 12 irmãos. Minha casa tinha 8. Então sempre tem aquelas briguinhas, sempre tem aquelas lutas, sempre tem as magoazinhas, as invejas, e na hora que a pessoa deveria proteger, às vezes um próprio irmão fala, você está vendo? Quebrou a cara, é bom para ele aprender. É bom para ela aprender. Então a gente se torna ou se tornam, na nossa casa, os juízes, os algozes. Não, ele tem que se ferrar mesmo para ele se tornar uma pessoa melhor. E nós que deveríamos defender uns aos outros, alguém que deveria nos defender, está torcendo pela nossa desgraça. Foi demitido. Também estava dando uma de bom lá, né, achando que era o bonzão da boca. Olha, teu irmão está doente, não sei o quê. É Deus tratando com ele. Isso aí no meio evangélico acontece muito, né? É Deus está tratando com esse camarada, precisa ser tratado, precisa ser quebrado por Deus. Essa ideia de que Deus quer quebrar a gente. Irmãos, eu creio que você já passou por isso, muita gente já passou, talvez alguém que está em casa nos ouvindo já passou, mas a gente vê que depois que essa situação acontece, a gente vê que Deus estava com a gente, cuidando, guardando, protegendo. É a graça indo adiante da desgraça. Agora José está no estágio que ele falou assim, bom, agora passou o problema, me venderam, estou aqui numa casa, estou de gerente, estou de boa, e ele fala assim, agora eu estou salvo, é o que eu precisava, sair da desgraça, porque ele mandava em tudo. A própria mulher do homem lá tentou, né, tomar ele para ela, e aí acontece toda a situação que ele vai para a prisão, etc. Então ele sai de um momento que tudo parece que está tudo bem, que está de boa, mas não é ainda o que Deus tinha preparado para ele. O favor de Deus está conduzindo ele para uma situação muito melhor. Ele já está confortável. Na nossa caminhada a gente sai fazendo uma aplicação e a gente se acomoda daí num degrau, 2 degraus,
10 degraus que a gente sobe. Ah, aqui está bom para mim. De repente desmorona tudo. E aí você pode pensar assim, poxa, eu achei que tinha chegado o momento em que eu saí da desgraça, saí da lama, saí do problema, e agora parece que a minha vida está virando de ponta cabeça de novo, que foram muitos anos na casa de Potifar, muitos anos, ele vivendo numa boa, e agora tudo é abalado de novo. E aí o pessoal fala assim, olha, não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? É assim que é o ditado que fala. Esses abalos, né? Você está sendo levado, está sendo conduzido, e a desgraça parece que aumenta. Não, a graça de Deus está presente, está te conduzindo para uma situação melhor. O nível que o Senhor queria colocar José, não era o nível de escravo gerente de uma casa, era muito maior, porque o plano de Deus era muito maior. Terminando a história, nós vamos chegar aqui no versículo que nós tratamos, quero que você volte, capítulo 46, o verso 4 e 5, o momento em que José já está no lugar mais alto. Ele achava que ele estava vivendo desgraças, mas a graça estava conduzindo ele para um lugar mais alto. Isso pode acontecer comigo, pode estar acontecendo com você, pode acontecer com você, e você entender que Deus não te desamparou, Ele não te deixou, Ele está com você e está te conduzindo para lugares mais altos. Agora José é colocado como governador do Egito, não tinha posto mais alto. E outra coisa, não era um posto mais alto só lá no Egito. O Egito, ele estava mandando em muito lugar, e ainda por ter alimento, ele começou a comprar outros povos praticamente. O pessoal chegava lá, não tinha dinheiro mais para dar, se vendiam, davam as terras. E José fez com que Faraó prosperasse, e o Egito cresceu nas mãos de José. Porque essa era a vontade de Deus para ele, que ele estivesse no lugar mais alto. Ele foi sendo protegido pela misericórdia, pelo favor de Deus, pelo amor de Deus, pela graça, até ele chegar nesse ponto, onde o texto fala que ele vai se revelar aos seus irmãos. E aí, é a quarta coisa que eu quero colocar para os irmãos, que também deve acontecer conosco, ou talvez está acontecendo com você. E esse eu quero que você preste atenção, que nós temos dito aqui uma coisa, a graça tem que nos tornar graciosos. Se você quer o favor imerecido para você, você também pode, cheio desse favor imerecido, tributar aqueles que não merecem. Porque é uma história longa, não posso tratar todos os capítulos aqui, mas você conhece a história. Sempre que eu leio essa história eu choro. Mas chega nesse ponto aqui, que é a quarta coisa que eu quero falar. Quando José tem a oportunidade de se vingar e fazer uma grande desgraça com seus 10 irmãos, a graça lhe faz gracioso. Ele diz para os seus irmãos, cheguem para perto, porque ele falou, eu sou José. Os irmãos deram 3 passos para trás. E ele vem sendo tentado a se vingar dos seus irmãos, né? Alguns capítulos anteriores aqui, esse momento. Ele fica brincando com eles, de gato e rato. Eles são acusados de roubar a taça dele. Ele quer que eles tragam o seu irmão mais novo, porque ele pensou assim, talvez no coração dele, chegou a hora de eu me vingar, vou mandar trazer meu irmão, meu pai, e esses 10, vou dar um fim neles. Mas ele vai sendo trabalhado pelo favor de Deus, e com certeza, sabe, ele começa a lembrar que Deus estava com ele no poço, Deus estava com ele no mercado de escravo, Deus estava com ele na casa de Potifar, Deus estava com ele na prisão. Ele foi pressionado, ele foi apertado, mas ele não foi destruído, porque o favor de Deus estava com ele, e acontece conosco também. A gente pode passar pelos piores desertos, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus está com você lá no meio do deserto, na dificuldade, na hora da morte, na hora da desgraça. Se Deus tem um projeto, e Ele tem para cada um de nós, Ele vai movendo nas desgraças. Eu estou usando esse trocadilho, nas desgraças nós vemos a graça de Deus sobre nós. E ele foi tentado nesses últimos capítulos aqui, até chegar esse momento, mas a graça foi trabalhando com ele, e ele estava numa posição elevada. Ele podia mandar matar os seus irmãos. Se ele chegasse para o faraó e falasse assim, olha faraó, sabe que eu estava na casa de Potifar, fui para a cadeia e tal, acusado de inocente e tal, o senhor sabe da minha história,
os responsáveis são meus irmãos, eles estão aí. Eu quero a cabeça deles. Ah, mas na hora que o faraó falou assim, meu filho, o que você quiser fazer, você pode fazer. E os irmãos, quando ele anuncia para eles, eu sou José, eles ficam branco. O texto fala que eles não acreditaram. Mas ele já está tão comovido, tão trabalhado pelo amor de Deus, pelo favor imerecido, que ele chega para os irmãos e fala assim, cheguem perto de mim, se aproximem. No momento em que ele pode fazer uma desgraça de matar 10 irmãos, ele se torna gracioso com esses irmãos. E a história não vai acabar aqui, a graciosidade dele. Mas ele fala assim, olha, eu sou José, vosso irmão, não se aflijam, olha o que ele diz, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, e adiante de mim estava a graça de Deus e o favor de Deus. Eu não sei que estágio você está já, você já está numa situação em que você pode dar uma pisada naqueles que pisarem em você, mas isso é da velha aliança, e da errada interpretação da velha aliança. Porque se vê um homem aqui no início dos patriarcas, sendo completamente generoso, sendo completamente gracioso. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos permanecer nessa humildade, porque Deus concede graça aos humildes e resiste aos soberbos. José tinha tudo para se vingar deles, mas o coração dele foi quebrado por perceber que Deus sempre esteve com ele, e não foi os irmãos. Os irmãos só foram instrumentos, como foi pregado semana passada. As coisas só são instrumentos de Deus para trabalhar conosco. Você acha que viver na graça é viver sem nenhum problema, nenhuma dificuldade? Muito pelo contrário. As pessoas olham você saindo de todas as dificuldades e elas falam, mas como é que pode? E se tem alguém que está te perseguindo, olha, quando tem alguém que persegue a gente é terrível. Essa pessoa pega por birra de ficar no teu pé te enchendo o saco. Sonda a tua vida, fica olhando tudo que você faz, fica torcendo para você cair. Quando se está de pé e está bem, você nem quer que a pessoa faça alguma observação, mas ela está lá, mas deixa que tua hora vai chegar, entendeu? E você sendo gracioso, ou tendo a graça de Deus sobre você. Agora, se você já está num estágio, em quem sabe você tem a oportunidade de dar uma pisada, uma humilhada em pessoas, lembre que você não chegou aí sozinho, porque o favor de Deus está com você, estava com você e vai estar com você. Deus quer nos levar para lugares mais elevados, mas a gente tem que ser trabalhado. Deus quer te colocar em posições melhores, em todo sentido, intelectualmente, espiritualmente, materialmente. Mas se nós não permanecermos, nesse favor de Deus, aquilo que vem para ser bênção na nossa vida, pode se tornar em maldição. José compreendeu, não, Deus tem um plano maior. Aí ele manda chamar seu pai, manda trazer os netos, as mulheres dos caras, bisnetos, cabras, camelos, tudo que eles tinham. Olha, eu vou deixar vocês morar na terra mais preciosa que tem, vocês vão morar comigo. Faraó sabe do que está acontecendo ali, aquela reconciliação com choro alto, choro que lavou a alma. Foram 20 anos de sofrimento, aproximadamente, e aquela reconciliação, ela traz para eles, um momento assim de elevação, porque eles vão morar na melhor terra do Egito, porque Deus queria preservar. Ele fala assim, gente, já teve 2 anos de fome, tem mais 5, e vocês precisam vir para cá, senão vocês vão morrer. E quando eles vão para chamar o pai, o faraó e o José mandam um monte de coisa, jumentas carregadas de coisas. Ele dá muda de roupa nova para os seus irmãos, para o Benjamim, dá umas 300 mais ou menos, é o que o texto fala. Mas daí a coisa ela vai adiante, e se você for nos capítulos posteriores, depois que o Jacó morre, aí os irmãos falam assim, bom, agora ele estava só esperando o pai morrer, agora ele vai se vingar de nós. E quando eles chegam para José e falam assim, olha José, inventa uma história, o nosso pai antes de morrer, falou assim,
fala para o José perdoar vocês, né? Já estavam achando que chegou a hora deles morrerem. Parece o filme lá do Poderoso Chefão, né? Que é a hora que morre a mãe do Mike, aí ele manda matar o irmão, né? Eles acham que vai acontecer isso com eles, aí eles inventam uma historinha, não, o pai falou para você perdoar a gente, e quando eles vão falar isso, se ajoelha diante de José, fala, não mata a gente não, José chora por quê? Porque ele pensou assim, eles ainda não acreditam em mim, eles não confiam em mim, não confiam que a graça de Deus me tornou uma pessoa sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento. Eles acham que eu vou me vingar deles, estava esperando o pai morrer. Ele chora, deixamos os irmãos e fala assim, gente, eu não vou matar vocês. E aí ele prevê uma coisa, que eu quero que você vá comigo, para nós encerrarmos nessa noite em Hebreus 11, e daí nós voltamos aqui. Olha que interessante, irmãos, o que a graça fez com José? Deu a ele revelação, além dele ter a capacidade de interpretação de sonhos que Deus deu para ele. Hebreus 11, eu quero que você em casa leia 10, o Hebreus 10 e depois se leia o 11 para combinar os dois essa semana, tá? Você leu o Hebreus 10 e leu o 11. No 10, Paulo está falando da antiga aliança, Paulo está falando que essa aliança foi renovada, Paulo está dizendo que é uma aliança muito melhor e dizendo para os hebreus, não para nós, não é para nós, essa carta não é para nós, embora a gente tire lições dela, é para os hebreus, dizendo que aqueles que tinham se convertido ao Senhor Jesus e estavam voltando a sacrificar, estavam pisando no sangue da aliança, porque a velha aliança tinha passado, tinha vindo uma aliança nova. E ele termina o capítulo 10 dizendo que era preciso entender que tudo isso vinha pela fé, porque ele diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Aí ele começa o capítulo 11 falando, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Agora veja, o que fala sobre José, aqui na frente, você vai encontrar no verso 22, pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Isso aqui parece uma coisa assim sem sentido, né? É só uma recomendação para enterrar ele lá na terra de Canaã. Quando o pai dele morre, ele chega para o faraó e fala assim, olha faraó, eu preciso da autorização para enterrar meu pai, porque eu jurei para ele que ia levar lá. E você imagina que o governador do Egito vai poder deixar toda a responsabilidade e ainda levar um monte de administradores com ele. Ele levou. E olha, ele pediu para embalsamar o corpo dele, levou 45 dias para embalsamar o corpo de Jacó, para poder viajar e não apodrecer no caminho, né? Porque a viagem era longa, ali em termos na época. Quando eles chegam no Jordão, eles fazem 7 dias de pranto. Então, ele desestrutura toda a organização do faraó, que estava ali num momento de crise, como nós estamos vivendo hoje. Mas ele vai e enterra o seu pai. E ele vai ser enterrado? Bom, ele deve ter por volta de uns 40 anos, mais ou menos, agora, e ele vai viver até 110, 40 para 110, dá? 70, tá certo? 70 anos ainda ele ficou lá, só que nesses 70 anos, ele viveu em paz com seus irmãos, ele viveu sendo gracioso para os seus irmãos, não matou os seus irmãos, e ainda profetizou, olha gente, volta lá para o capítulo Gênesis, volta para o Gênesis, só para nós encerrarmos e você fazer uma ligação, veja que tremenda, né? Essa parte que fala sobre a fé, e fala de todos os heróis da fé, é importante, porque essa fé, que ele está falando aqui, é o que tem que funcionar diante de Deus, e não obras, e não performance. Escute aqui o que eu estou falando, nós somos ensinados pela religião a produzir obras que agradem a Deus, não, você produz obras, porque Deus já se agradou de você, amém? Você não foi criado para as boas obras por você mesmo, Ele gerou você em Cristo para as boas obras. Pastor, não, pela graça, tem que fazer nada de bom, não, nós temos maior responsabilidade, essa que é a verdade, nós devemos produzir boas obras, mas não é uma coisa que nós conseguimos, a origem é o Senhor Jesus. No finalzinho aqui do texto de Gênesis, nós vamos encontrar, depois da morte de Jacó, capítulo 49, capítulo 50, a bondade de José, capítulo 50, a partir do verso 15, tá?
Aí no 22 fala assim: José permaneceu no Egito com toda a sua família e seu pai, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos, como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Aqui o verso 24 que relaciona com Hebreus 50, 24. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e tirará vocês desta terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier a favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Veja, a sequência de bênçãos e de graça, dentro das desgraças da vida de José, ia dar o prosseguimento agora, porque eles iam passar por 430 anos de sofrimento. Tem 70 anos aqui, aí mais uns aninhos, há um faraó que não conhecia José, se levanta, entendeu? E José entendeu: olha, Deus vai usar esse tempo aqui para multiplicar vocês, vocês vão sofrer, mas é a mesma sequência de desgraça que vai resultar num patamar maior. Deus não quer vocês como emprestados numa terra, Deus não quer vocês como servos numa terra, Deus quer vocês como príncipes da terra, e vai levar vocês para uma terra muito melhor. Deus prometeu para Abraão, e eu tenho tanta certeza disso, que eu quero que vocês façam um juramento: quando vocês saírem, levem os meus ossos. Você imagina a fé que ele teve, como Deus foi com ele. Ele falou: Deus vai continuar sendo com vocês. Aí alcança os nossos filhos, alcança os netos. Hoje uma das preocupações que nós temos são com os filhos. O que meu filho vai viver nessa terra, se essa terra, se Jesus não voltar, como é que vai ficar? A coisa está ficando cada vez pior. Você acha que Deus tem algum plano de desgraça que não seja amparado pela graça adiante, como eu estou pregando esse tema? Não, ninguém deu para Deus primeiro, ele não deve nada para ninguém, mas mesmo assim ele continua abençoando aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele, aqueles que creem na sua bondade. Nós temos falado muito assim, que a religião faz isso, se você vê pelo evangelho é outra coisa, a religião faz isso, o evangelho diz outra coisa. Você fica meio assim: mas religião não é a nossa religião. Não, essa religião no sentido de sistema, sabe, de métodos, de você agradar a Deus pelos teus atos. Esse método é furado, porque leva você a uma barganha com Deus, uma troca com Deus que não existe. Deus não deve nada para nós, contudo ele é bom e sempre prepara o melhor para nós. Ele falou assim: olha, os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, lá na frente, vão sair dessa situação para uma situação muito melhor. Fala comigo: muito melhor. Nós temos que crer que os nossos filhos, se Jesus não voltar, netos, bisnetos, eles vão ser e estar melhores do que nós. Você crê nisso? De verdade mesmo? Ou você tem sido apavorado pela pandemia, pelo problema mundial? É lógico que a gente quer que Jesus volte logo e a gente saia fora dessa desgraça aqui, Mas se não, irmãos, ele previu lá na frente, falou assim: eu creio, Deus vai tirar a gente daqui, vai levar para a promessa que ele falou que ia fazer, e eu creio tanto que eu estou pedindo para vocês: jurem aqui para mim, levem os meus ossos e me enterrem junto com meus avós, bisavós, com meu pai. E aqui o texto de Hebreus vai relacionar isso. Pela fé, o José disse: olha, nós vamos sair daqui, leve os meus ossos. Por que ele mencionou isso? Porque foi uma atitude, irmãos. Se você vê aqui o que eles passaram no Egito, que o clamor deles foi tão grande, que chegou até o céu. Aí começa o êxodo aqui, 1, 2 e 3, e Deus vem com Moisés, e se apresenta para Moisés dessa forma: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois Jesus vai falar lá na frente para os saduceus que não criam ressurreição: Deus não falou que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Falou. Deus é Deus de vivos e de mortos. Eles estão vivos. Deus está trabalhando, está fazendo as coisas. Mas já faz 1000 anos, 1500 anos, eles estão vivos. Tanto é que aparece lá o Moisés depois, lá na transfiguração, o Elias, Abraão lá na parábola do Lázaro e do rico,
Então é muito maior do que nós imaginamos, irmãos, e Deus está no controle. Deus está com a sua graça no meio da desgraça, agindo nas nossas vidas, não duvide. Olhando para hoje a situação que a gente está, a gente se apavorando, isso aí vai passar em nome de Jesus. Nenhum dos meus familiares contraiu essa enfermidade, muito menos morreu com ela. Eu fiz uma pesquisa já tem uns 30, 45 dias, e perguntei para os irmãos: alguém da sua casa morreu de Covid? Não, um amigo meu, um amigo de um amigo. Qual foi a palavra que Deus me deu? Eu não sou profeta, mas Deus me deu essa palavra no início da pandemia. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, moderação e prudência. E eu falei: irmãos, não temam, creiam e sejam prudentes. A gente fez o isolamento, o pessoal está usando máscara, álcool, que a mão da gente está viciada já em álcool, depois que não, né? Tem gente brincando aí que a mão vai ficar com dependência alcoólica, vai começar a tremer. A minha já está tremendo já um pouco. Brincadeira. A gente está tomando os cuidados, mas o Espírito Santo tem fortalecido a nossa vida e tem feito a gente crer que nós estamos não imunes, mas nós estamos guardados pela boa mão do Senhor. Os teus familiares, a tua casa. Se nós contrairmos, esse vírus vai sair correndo de nós em nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você é favor imerecido todos os dias. E sabe que eu vi pessoas pensando assim: ah, pastor, é castigo de Deus, é julgamento de Deus na terra. Não, isso é consequência do que os homens fazem mesmo, é consequência do pecado. Deus não é Deus de ficar amaldiçoando ninguém. Quando chegar o Apocalipse, irmãos, preste atenção, o grande e terrível dia do Senhor virá. A porta da graça vai fechar. Porque Jesus, quando leu o texto em Lucas 4, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, os contritos, os quebrantados, sarar as feridas e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá no texto de Isaías 61 tem mais uma frase: e também proclamar o grande e terrível dia do Senhor. Jesus não leu esse texto, essa parte ele não leu do rolo, porque nós estamos no período em que a graça se fez presente na pessoa do Senhor Jesus, está em nós. E a lição maior dessa noite para nós é essa da última parte que eu falei. Deus concedeu e está te concedendo graça, e vai conceder. Quando você chegar num ponto em que você está a ponto de fazer uma desgraça, deixa a graça trabalhar na tua vida, todos os dias. Seja misericordioso, perdoe. Ah, mas eu tenho que ir lá e ficar de amizade com aquela pessoa. Não, você pode amar essa pessoa sem gostar dela. Mas que negócio é esse, pastor? Você ama, mas você não precisa estar com ela o tempo todo, ou não precisa estar com ela. Se ama pelo amor de Deus que está em você, mas para se proteger, talvez proteger essa pessoa também, você não precisa estar lá grudado com ela, de jeito nenhum. Ah, mas você é antagônico, pastor, isso aí não tem a ver com... Não, irmãos, a gente não pode ser bobo, a gente não é imprudente. Tem coisa que é melhor você manter um afastamento, né? Um isolamento social. Mas seja gracioso, não abrigue mágoa, ressentimento do teu coração, porque essa é a frase que eu encerro nessa noite a nossa mensagem. A graça, ela nos faz graciosos. Se você entendeu, seja bondoso, generoso, compassivo, brando. Quando você ouvir alguém dizendo assim: você viu o que aconteceu com fulano? Se você não tiver nada para dizer de bom, fique quieto. E nem faça assim. Não faça assim. Você vai ser tentado. Fique quieto. Ou abra a tua boca e fala assim: que Deus abençoe. Deus tem misericórdia da vida dele, da vida dela. É a melhor coisa que você pode fazer, porque Deus é misericordioso. Amém? E quando Deus usar de misericórdia com ela, você não vai ficar chateado com Deus. Você mesmo disse que Deus tem misericórdia. Então, no trabalhar de Deus na nossa vida, essas desgraças podem acontecer, mas o favor de Deus estava, esteve e vai permanecer na tua vida. Vamos orar? Fica em pé, descansar um pouquinho. Nós estamos indo para a nossa casa. Vai ter o cafezinho ali para os irmãos. Agora tem uma aguinha mais gelada lá no bebedouro. Semana passada eu recebi uma oferta, irmãos.
Eu falei, é agora que eu vou comprar esse bebedouro que eu queria comprar faz tempo. Tem que comprar mais uns 2 ainda, né? Mas aquele lá, e Deus vai abençoando, vai nos dando. Vocês viram que nesse tempo de pandemia que a gente conseguiu dar uma restaurada aqui no salão, né? Deus usando uma pessoa ou outra, Deus levantando pessoas para abençoar, me dando coragem, porque um tempo atrás a pessoa falava, você vai ficar gastando esse salão aí que não é teu, pastor? Não é gastando, a gente tem que ajeitar o negócio aqui, né? E glória a Deus que Deus tem usado pessoas, tem usado famílias para nos abençoar, a quem nós somos gratos, mas é no meio da dificuldade que Deus, isso aqui Deus está mostrando para você, por mais simples que seja, que é no meio da dificuldade Deus vai fazer você prosperar, mais ainda, porque Ele é bom. Você crê nisso? Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz com mão forte, poderosa, e nos ensinando no meio das nossas lutas e provas. Eu tenho aprendido, Senhor, eu tenho sido ministrado pelo Teu Espírito, eu tenho conseguido, Senhor, ver o que o Senhor está trabalhando no meio das vicissitudes, dos problemas, das aparentes desgraças. Eu tenho visto a Tua graça, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, e eu te peço que seja assim, Senhor, com cada irmão que aqui está, que os Teus filhos vejam o Teu agir, que os Teus filhos vejam o Teu sustento, a Tua provisão, que os Teus filhos vejam o Teu favor, Senhor, no meio das piores dificuldades. O Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, e que, Senhor, essa graça vá nos tornando cada dia mais amolecidos, brandos, tranquilos, com o coração quebrantado, que, ó Deus, não venha mágoas, não venha ressentimentos, por mais que sejamos abandonados, quem sabe traídos, deixados de lado por aqueles que têm às vezes que nos proteger, cuidar de nós, que o nosso coração não se amargue, que o nosso coração não esteja, Senhor, sendo tornado infiel, mas nós vejamos que o Senhor está à frente de todas as circunstâncias, que o Senhor está nos favorecendo em todas as coisas. Toma cada vida, cada irmão, cada casa, cada lar, aqueles que nos ouvem, Senhor, agora, nessa transmissão, que eles sejam impactados por essa história mais uma vez, e eles possam dizer, aqueles que, quem sabe, da sua casa, o traíram, o deixou, o abandonou, que eles possam ver que o Senhor tem nos mantido com o coração bondoso, nós podemos levantar as mãos e abençoar, e ministrar, principalmente sobre os familiares, sobre aqueles que nós amamos, que nós confiamos, Senhor, nós os abençoamos nessa hora, cada um, em nome do Senhor Jesus, que cada irmão, cada irmã, Pai, possa ver o agir do Senhor no meio da prova, no meio da dificuldade, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos ceiar, irmãos? Pode se sentar. Queria convidar aqui só para nós encerrarmos, né, essa noite. Esse é o momento de maior comunhão que nós temos na nossa vida, é o momento da gente se assentar e comer. Queria convidar já os diáconos, pode distribuir para os irmãos assentados mesmo. O pastor Michel vai cantar? Amém. Então eu vou ficar aqui. Escute essa canção. Tira o pecado de todo mundo e num segundo lava tua alma, te dá paz. Lá vem o Cordeiro de Deus passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado
de todo mundo, e no segundo lava a tua, te dá a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. Inocente, inocente, inocente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já imaginou essa canção que ela fala? Isso me parece incoerente, ele tomou meu lugar, mas o seu veredito para mim é inocente. Não queira ser mais santo que o Espírito Santo e justo em demasia, ficar se punindo, se recriminando, porque, irmãos, o veredito de Deus para nós é inocente em Cristo Jesus, e é o amor dele que vai transformando os nossos corações. Fica sentado como você está, vamos orar. Os irmãos ali vão tomar o elemento da mão para nós orarmos também. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos e você imagine que o Senhor fez tudo isso com grandioso amor, o amor do Pai na vida, no corpo do Senhor Jesus. A Bíblia diz nesse texto de Hebreus 10, sacrifícios e holocaustos não te agradaram, mas um corpo você me preparou, e nesse corpo Jesus levou as nossas dores, a nossa culpa, absorveu o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro, porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, e ali no seu corpo ele matou o pecado, e nós morremos com Cristo, para ressurgirmos uma nova vida pelo seu poder. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Que agora, Senhor, haja vida, haja saúde no corpo dos teus filhos, haja comunhão e o entendimento que nós estamos debaixo de uma aliança garantida pelo teu sangue, e que o teu corpo, que foi partido, moído, despedaçado por nós, se tornou uma ferida só, para que nós fôssemos sarados. Que o teu filho creia, Senhor, que a tua filha creia, que ao comer esse pão ele está comendo saúde para o seu corpo, porque as enfermidades foram transferidas para o teu, e elas foram levadas, e pelas tuas pisaduras agora nós estamos sendo sarados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, porque na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou esse cálice, e o Senhor disse, isto é o cálice da nova aliança. O Senhor distribuiu o pão e falou, isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Consagramos esses elementos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, separando para esse ato, e que os teus filhos sejam abençoados, enriquecidos por essa fé, em nome do Senhor Jesus. Diga amém? Pode participar, se estiver do lado do seu cônjuge, troca o cálice aí, seu amigo, sua irmã. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a tua vida, você seja ricamente abençoado essa semana, em tudo que você fizer, Deus te faça prosperar, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Vão em paz, Deus abençoe os irmãos que nos ouviram, e venham para a igreja, irmãos, que nós estamos aqui. Deus abençoe a todos. Tem uma semana de vitória. Tem um cafezinho ali, tem uma aguinha, você pode tomar. Tem café hoje?